CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. A Adilane vai ler o Evangelho, fazer a prece e vamos dar continuidade ao livro Memórias de um Suicida. Capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. O item 29, sacrifício da própria vida. Aquele que está desgostoso com a vida, mas não quer eliminá-la, é culpado ao procurar a morte. Em um campo de batalha. É uma pergunta. Isso. Em um campo de batalha com ideia de torná-la útil, que o homem se mate ou que se faça matar. O seu objetivo é sempre o de determinar com a sua vida e, por conseguinte, há suicídio intencional, se não de fato. A ideia de que sua morte servirá para alguma coisa é ilusória. Não é mais que um pretexto para disfarçar o seu ato e desculpá-lo aos seus próprios olhos. Obrigado. Se havia um desejo sincero de servir ao seu país, ele procuraria sempre viver para defendê-lo e não morrer, porque estando morto, não lhe serviria para mais nada. A verdadeira dedicação consiste em não temer a morte, quando se trata de ser útil, em enfrentar o perigo, em sacrificar a própria vida, se isso for necessário. Porém, a intenção premeditada de buscar a morte, expondo-se a um perigo, mesmo para prestar um serviço, anula o mérito desse gesto. São Luís, Paris, 1860. Mestre Jesus, mais uma vez nos reunimos em Teu nome e em nome de Deus para estudarmos a doutrina espírita em nossa casa de amor. Rogamos a Tua permissão para invocarmos em Teu nome a nossa irmã Ivone, responsável por esta obra, junto com Camilo Castelo Branco e o nosso Leon Denis. Em nome desses espíritos amigos e irmãos nossos, em nome do altivo diretor da nossa casa de amor e da coluna de espíritos que sustentam o nosso CEAP, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do Teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, iniciamos os estudos desta manhã. Que assim seja. Então vamos lá. Nós estamos no capítulo 17, intitulado Vinde a mim. E onde nós paramos na nossa história? A história tem ficado mais leve, mais tranquila, mais suave, né, da metade do livro para cá. No capítulo passado, foi apresentado a esse grupo de espíritos 3 instrutores. Epaminondas de Vigo, nomes diferentes, né? Aníbal de Silas, tem um outro. Cadê a Carmen? Carmen sabe todos. E um terceiro espírito. Então, a Carmen vinha, ela me diz o nome. Foi apresentado esses instrutores
e mostrou quem eram esses instrutores. A gente vai começar a história aqui falando do Aníbal. Aníbal conheceu Jesus, foi uma daquelas crianças que Jesus acolheu. Então mostra toda a trajetória desse espírito. E nós vimos também que esse grupo não quis reencarnar, lembra? Eles estiveram alta do hospital e tinham a liberdade de escolher ou reencarnar de imediato ou ficar para estudar e se preparar um pouco mais. Alguns decidiram reencarnar, outros ficaram para estudar um pouco mais. Dentre eles, esses 3 que têm acompanhado a gente desde o início. O Camilo, João de Azevedo, que se falou pouco nele, né? E o Belarmino. O Jerônimo voltou, o Mário Sobral voltou. Então eram esses 5 espíritos, né, que a gente vem acompanhando. E agora esses 3 se juntaram a um outro grupo de brasileiros e portugueses que se suicidaram. Foi separado ali os homens das mulheres em grupo de 10 e aqui a gente encerrou o capítulo anterior. Como é que é o nome dos 3 espíritos lá, dos instrutores? Epaminondas de Vigo, Aníbal, Silas. Não é Silas? Mas vamos lá. Aníbal de Silas é esse. Não tem problema não. Vamos embora. Soriomar. Também que com um nome desse, como é que a gente vai guardar, né? Achei aqui, Soriomar. Então vamos lá. Antigo mestre de iniciação em Alexandria, filósofo da Grécia, logo após o advento de Sócrates. Que espírito, né? Quanto conhecimento. Vamos lá. Aníbal. Achou aí, Edilane? Uhum. Pode ler, por favor. Entrou a comentar a urgência de cada um de nós, como da humanidade inteira, quer do plano físico terreno ou do invisível inferior e intermediário, se reeducar sobre a orientação das fecundas normas cristãs. Muito bem. Olha só, essa frase é importante para a gente. Esse espírito chamado Aníbal, que conheceu Jesus, que se martirizou pelo cristianismo, com um cabedal imenso de conhecimento e extremamente, não sei se eu posso usar esse adjetivo, evangelizado, ele está dizendo assim, é urgente para nós, como a humanidade inteira, quer no plano físico terreno, aqui o encarnado, ou do invisível inferior e intermediário, de se reeducar sob a orientação das fecundas normas cristãs. Então, na verdade, a casa espírita está nos reeducando. Ou melhor, pode dizer até que está educando a nossa alma. Vide o mundo como está. As guerras, clamores de guerras, né? Mais guerras estão por vir, a ameaça daqui, a ameaça dali, fome, miséria, dor. Por quê? Porque falta Deus no coração do homem. Falta Deus. A gente já sabe disso. E ele está dizendo a mesma coisa aqui. Isso aí, ó, na década de 1930. Sempre faltou Deus na humanidade. Por isso que a humanidade tanto sofre. Ontem o Paulo Nagai fez uma boa palestra. Eu gosto do Paulo, né, amigo de muitos anos, conhece bem a doutrina espírita, fala muito bem. Ele começou falando da necessidade de evangelizar as crianças, dos médiuns, dos trabalhadores da casa, trazerem seus filhos para cá. Para quê? Para que amanhã eles cresçam, eles tenham, seja a religião que a pessoa tiver, é obrigação dos pais educar essas crianças religiosamente, seja onde for, seja na igreja que for, seja no centro espírita. Se nós viemos ao centro espírita, nossos filhos têm que vir. Não tem que escolher. Hoje tem muita... tem que vir, pô.
Ah, não quero. Quer sim. Para depois a gente não chorar, porque não educou corretamente. O que falta é a pessoa entender que ela não é somente corpo carnal. Nós somos espíritos. E mesmo espíritas ainda não entendeu, não entrou, não compreendeu, não apreendeu de que nós somos espíritos imortais. Então a gente tem que pensar como espírito imortal, que estamos na carne. Daqui a pouco a gente vai deixar a carne. Aí como é que vai ser se você não conhece nada? Como é que vai ser? Não conhece nada, sofre, e meus filhos, quem eu amo também vai sofrer porque não conhece nada, e muitas vezes por falta desse conhecimento, toma um caminho errado. A porta da perdição é larga, não foi isso que Jesus disse? Olha como é que está hoje aí o caminho das drogas. Você pega você tem tudo aqui, ó, né? Droga, sexo, abertamente, né? Degradação dos costumes. Por quê? Porque falta Deus no coração do homem. Vamos lá. Então ele está falando dessa reeducação, né, da alma. Afirmou em análise sucinta. Contrariando ideias que muitos de nós abrigavam. Não existir misticismo supersticioso, nem fatos miraculosos e anormais na epopeia magnífica do cristianismo. Epopeia que não se limitava do presépio de Belém ao drama do Calvário, mas que se estendia das esferas de luz às sombras da terra, perenemente em lances patéticos, positivos, sublimes, a que só a cegueira da ignorância deixa de apreciar devidamente. Então vamos lá, ao que ele está dizendo aqui. Epopeia vou pegar um dicionário que fica mais fácil. É um poema que narra as ações, os feitos memoráveis de um herói histórico ou lendário. Então, a epopeia do cristianismo, a história do cristianismo. Ele disse aqui que muitos de nós, e hoje isso ainda acontece, e muito, diz que nós espíritas, ou nós cristãos somos místicos, né? Essa pessoa é mística, fanática, e por aí vão os adjetivos. O que ele está dizendo? Afirmou em análise sucinta, contrariando ideias que muito nos abrigavam. Eles tinham essa ideia de um cristianismo místico, supersticioso, mas acontece que eles viram que nem fatos miraculosos e anormais na epopeia magnífica do cristianismo, epopeia que não se limitava do presépio de Belém ao drama de Calvário, mas que se entendia nas esferas de luz e as sombras da terra, perenemente em lances patéticos, positivos, sublimes, a que só a cegueira da ignorância deixa de apreciar devidamente. Então, eles viram que Jesus jamais fez milagres. Nessa história bem entendida, você que é nova até dentro da casa espírita e na religião, no cristianismo, você frequentava igreja, alguma igreja cristã? Sim. Então vamos começar a derrubar alguns tabus. Deus salva. Jesus Cristo salva. Ninguém salva, somos nós que nos salvamos. Isto sim é misticismo, essa ideia errada da salvação. A salvação pelo batismo, a salvação pela extremunção,
de um padre. Não, a gente é que se salva. Jesus fez milagres? Também não, nunca fez milagres. Mas ele multiplicou os pães, ele curou doentes, ele curou enfermos. Ele usava o magnetismo dele, como não se entendia, não se compreendia, e hoje ainda há muita ignorância. O Jesus, então, usava o fluido curador que ele tinha, um fluido poderoso, pela pureza de sua alma, e ele curava. Como se dá essa cura? Está escrito aqui na Gênesis. Ela se dá pela troca de uma molécula malsã por uma sã. Então, pela ação fluídica, ele trocava as moléculas da doença, doente, por moléculas saudáveis. Se processava a cura. A gente vê isso na sala de cura. A gente tão imperfeito como nós somos, quantos, entre aspas, milagres nós já vimos no passe de cura. Na água que você coloca ali, e a gente já viu a água até ficar leitosa, borbulhando, com o fluido que você colocou ali. O sabor diferente. E Jesus transformou água em vinho. Ele sabia manipular os fluidos, ele conhecia. Então, tirando toda essa ideia mística do cristianismo, toda essa ideia que as pessoas fazem erradamente do cristianismo, eles veem tudo com naturalidade, indo contra o pensamento que eles tinham. O fanatismo religioso, quanta dor trouxe esse fanatismo, quanta dor o fanatismo ainda faz hoje, em nome de Alá, em nome do Cristo, em nome de... Se mata, se faz guerra. Olha como nós estamos atrasados. Quanta ignorância do ser humano. Ao contrário disso, o cristianismo, doutrina universal, cuja origem se fixa nas próprias leis sempiternas, olha só, tudo em cima das leis sempiternas, quer dizer, eterna, possuía bases práticas por excelência, trazendo por finalidade a recuperação moral do homem para si mesmo. O cristianismo veio para educar o homem. Essa educação moral é o que a doutrina espírita faz conosco. Recuperação moral do homem para si mesmo e a sociedade em que for chamado a viver no seu longo carreira evolutivo, com vistas ao engrandecimento da humanidade perante as leis sábias do Criador. Porque você se melhorando, você melhora a sociedade. O mundo vai melhorar. Querem uma mágica, que Deus chega, joga aqui um raio e fica todo mundo bom. O mundo só vai modificar quando nós modificarmos. Não tem milagre. Para acelerar esse processo de melhoria da Terra, o que o Criador faz? Olha, está na hora da gente melhorar o planeta. Vamos passar para o mundo de regeneração. É um processo que já vem acontecendo há um tempo, né? Já há bastante tempo, desde o advento da doutrina espírita, então já tem alguns séculos. O processo continuará. O êxodo de espíritos renitentes no mal da Terra e a chegada de espíritos bondosos, melhores, para trazer o progresso à Terra. Aí a gente entende, como está lá no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, em obras póstumas, quando os Espíritos dizem que a doutrina espírita veio para alavancar o progresso moral da humanidade. Espíritos esclarecidos reencarnarão. Aí a reencarnação será de entendimento fácil, a pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade e por aí vai. Estou repetindo algumas coisas para vocês, porque nem todos sabem disso, tá? Alguma pergunta? Question? Pergunta? No question? Não tem pergunta boba. Pode fazer pergunta à vontade. Tem bobo que faz pergunta, né? Então vamos lá. Ao contrário disso, o cristianismo, doutrina universal, cuja origem se fixa nas próprias leis sempiternas, possuía bases
práticas por excelência, trazendo por finalidade a recuperação moral do homem para si mesmo e a sociedade em que for chamado a viver no seu longo carreiro evolutivo, com vistas ao engrandecimento da humanidade perante as leis sábias do Criador. Muito bem, a gente já explicou isso. Continua. Lembrou? Você explicou isso? Expliquei. Não Expliquei, já não. tinha lido também, mas não faz mal não. Vamos lá. Lembrou? Você não entendeu? Quer que eu explique de novo? Eu não ouvi, não. Para mim era o que eu tinha lido lá em cima lá. Tá, eu vou explicar novamente. Ele está dizendo aqui que o cristianismo é uma doutrina universal. Quer dizer, é universal. O amor é universal. Nos mundos felizes, a lei que impera é a lei do amor. Em Júpiter, em Saturno, na galáxia, seja ela qual for, no planeta que existir, é a lei do amor, mesmo nos mundos inferiores. Por isso que é universal, é o amor. Então, o cristianismo é uma doutrina universal, porque ele fala do amor, são leis eternas. Tanto que Jesus disse que não veio modificar a lei, e sim dar-lhe continuidade, né? Ele veio confirmar a lei que Moisés trouxe, a lei de Deus, os 10 mandamentos. Por exemplo, não matar. Não matar. Você vê que lei moral não tem o que discutir. Não matar. Ah, mas eu posso matar. Não matar, é lei. Mas na guerra se mata. Tem guerra porque o homem é inferior. Tem guerra. Se o homem não fosse inferior, não teria guerra. Não matar é não matar. Não cobiçar a mulher do próximo, está lá. Porque antigamente só se cobiçava a mulher. Hoje tinha que estar a mulher e o marido também, né? Que se faz as duas coisas. Todo mundo sabe que isso não é certo. Por que você vai dar em cima da mulher do outro? Ou do marido do outro? Acontece isso ainda? Não roubar. Não roubar. É não roubar. Ah, mas pode roubar o celular? Que nem tem um louco por aí que diz que só por causa de um celular pode roubar. Ah, porque ele é uma vítima da sociedade. O que há? Que vítima da sociedade? Não existe vítima da sociedade. Não existe. Tem espírito aqui, espírito atrasado, espírito imperfeito, espírito bondoso também. É a meritocracia. Meritocracia, é a lei. Aí Jesus, tudo isso e mais os demais mandamentos, né, não cobiçar a mulher, não cobiçar o asno nem o boi. Naquela época era asno e boi, hoje é o carro, a casa, né? Quer dizer, a inveja. Todo mundo, você gosta de ser invejado? Você gostaria que tirasse sua família de você? Você gostaria que matasse você ou um ente querido? Aí Jesus resumiu tudo isso em quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como ti mesmo. E deu exemplo. E ele exemplificou. Aí ele continua aqui, Edilane, dizendo, ó, no que você leu. Ao contrário disso, o cristianismo é uma doutrina universal, cuja origem se fixa nas próprias leis sempre eternas, que a gente acabou de falar, possuía bases práticas por excelência. Eles não tinham visto isso, mas a maioria dos cristãos não veem essa base prática por excelência. Até hoje se mata, até hoje se faz guerra, até hoje você vê o absurdo de querer colocar como lei, como coisa correta, o aborto. Está escrito não matar. Pega um ovo da tartaruga ali e frita. Você que é veterinária, vai presa, crime inafiançável, mas você pode tirar um filho, um feto do ventre da mãe e matar. Olha como as coisas são complicadas, confusas.
Pode ter um curso em qualquer Harvard. lugar, em Harvard, ou seja lá onde for, fora do planeta Terra. Está contra a lei de Deus. Por isso que não tem felicidade na Terra. Por isso. Então, são leis eternas, não matar. Então, o cristianismo tem essa prática por excelência, trazendo por finalidade a recuperação moral do homem. O homem, o dia que tiver essas ideias arraigadas no seu espírito, não matar, não cobiçar a mulher do outro, não tomar o nome de Deus em vão. Toma o nome de Deus, em nome de Deus se mata o outro, se faz guerra. Você tomar o nome de Deus em vão, não é só falar, ó meu Deus, não, toda hora não. É fazer coisas erradas usando o nome de Deus em vão. Quando for chamado a viver no seu longo carreira evolutivo com vistas ao engrandecimento da humanidade perante as leis sábias do Criador. Quer dizer, que você se melhorando, você melhora a sociedade. Entendeu agora, Adilane? Entendi. Aí eu vou ler um pedacinho aqui. Lembrou que os homens terrenos projetaram sombras sobre os ensinamentos do Mestre Excelso, envolvendo-os em complexos calamitosos, por empanar-lhe o brilho da essência primitiva com inovações e atavios próprios da inferioridade pessoal de cada um, desfigurando, destarte, a verdade de que são os mesmos ensinamentos o expoente máximo. O homem desfigurou o cristianismo, desfigurou. E Jesus sabia disso. O Aníbal está falando, isso aqui é uma reunião, ele está falando lá para aqueles espíritos. Tanto ele sabia que ele disse, e eis que vos enviarei um Consolador, que vos relembrará tudo o que vos tenho dito e ensinará muitas coisas. Então ele sabia que iam esquecer o que ele falou, que iam desviar o que ele falou, e não foi o que aconteceu? Aí vem, lá no século IV, o cristianismo se transforma em catolicismo. A Igreja Católica Apostólica Romana, em 300 e pouca, com Constantino. Depois vem a Reforma, com Martinho Lutero, lá na Alemanha, 1500 e pouco, século XVI. Vem Martinho Lutero, vem Calvin na França, com a Reforma. Aí hoje você tem aí mais de 500 seitas, vou dizer, igrejas evangélicas, filhas da Reforma. A própria Igreja Católica, aí surge a Igreja Anglicana, surge a Igreja... Aí cada um faz do seu jeito, interpreta do seu jeito. Aí vem um Consolador, para consolar, para restabelecer o cristianismo, que é o cristianismo redivivo, e ensinar o que ele não pôde ensinar, que é a doutrina espírita, que de maneira clara fala do Evangelho, ensina o que Jesus não pôde ensinar e relembra o que ele disse. Alguma pergunta? Isso, é isso aí. Eu acho assim, Jesus quer que nós sejamos indulgentes e caridosos, principal, entre outras qualidades, claro, né? Isso mesmo, está certo, dona Maria. A senhora está certa, é isso mesmo. Ele vem nos ensinar o amor, né? A indulgência, a caridade, são filhas do amor. Asseverou com veemência impressionante, da qual não julgaríamos capaz um adolescente, porque ele se fez como adolescente, o Aníbal, né? Que só os magnos e altruísticos conhecimentos das doutrinas educativas expostas pelo excelso catedrático Jesus de Nazaré permitiriam a nós outros, como a humanidade, ensejo a reabilitação imprescindível, preparando-nos para a aquisição de uma nova
e elevada moral para a sanidade de ações capazes de levarem a alvorecer em nossos míseros corações horizontes vastíssimos de ressurgimento pessoal e coletivo, de progresso legítimo na escala de ascensão para a vida abundante da imortalidade. Mas não foi assim que nós vimos também a doutrina espírita, quando nós a conhecemos? O que eles estão aprendendo lá? O que é a iniciação para esses espíritos? O que eram os iniciados no Egito Antigo, na Grécia, na Índia Védica, e na época do cristianismo, os essênios, nada mais, nada menos do que o estudo que fazemos da doutrina espírita. Nada mais do que isso. Tira todo o misticismo do cristianismo, tudo. E como eu, pelo menos, saí da igreja, eu era católico, fervoroso, né? Minha mãe católica, já falei para vocês, meu tio padre, ó que família, família de... Então, bem carola mesmo. Quando eu vi a doutrina espírita na minha vida, eu falei, poxa, era isso tudo que eu queria, que eu não entendia da igreja. Aí fui a ovelha negra da família, continuo sendo até hoje. Tem uns 300 primos por aí, que a família era grande. Minha mãe tinha 11 irmãos, só tem primo, né? Tudo católico, todo mundo continua. Continue, é melhor ser um bom católico do que um mau espírita, né? Não é religião que salva ninguém. Mas esses conceitos calaram alto em minha alma. Por isso estamos aqui. O que ele viu lá, esse vislumbramento, nós também tivemos. Chega na casa espírita, meu Deus, era isso que eu queria. Mostra que a gente estava amadurecido, né, para entender e compreender esses conceitos novos. Vamos lá, Dilane, continua lendo aí, por favor. O senhor parou? Parei num ponto qualquer, que nem eu sei. Imortalidade, está aqui, ó. Mortalidade. Imortalidade, exclamação. Está nessa linha do... Aí, isso aí, continua. Que doutos sábios, gênios que fôssemos, de nada nos aproveitariam. Tão lustrosos cabedais, se ignorante continuássemos das normas da moral do Cristo, de Deus, em cuja aplicação reside a glória da felicidade eterna, uma vez que sabedoria, ou é que é sabedoria? Uma vez que sabedoria sem amor e sem fraternidade tem suas fictícias glórias apenas no seio das sociedades terrenas. Olha o que ele disse aqui. O que adianta você ser douto, sábio do mundo material, gênio, como ele colocou, gênio que fôssemos, se não conhecêssemos a verdade da imortalidade da alma? Não passavam de ignorantes no seio da sociedade. Por quê? Sem essa sabedoria sobre o mundo espiritual, sem a fraternidade, são as glórias mundanas. E as glórias mundanas são fictícias. São fictícias. Então, a gente vê homens aí, doutos, falando, né? Citamos aqui um exemplo. Homens com extremo cabedal de conhecimento da lei que rege o país, da Carta Magna, que é a Constituição. E para isso eles têm que ter tido um curso, né, ter estudado, feito uma faculdade de direito. Então conhece a lei mais do que qualquer um de nós. Querem aprovar o aborto, querem aprovar liberação das drogas, dentre outras coisas mais aí. Não vou falar mais para não identificar ninguém, se é que já não identifiquei, né? Então,
O que adianta conhecer tanta coisa se você atenta contra a vida? Que sabedoria é essa? É uma sabedoria e uma felicidade fictícia, porque eles não vão ter paz no coração. E a gente vê coisas absurdas acontecendo, legais, porque fizeram a lei. Legal vem de lei, mas uma coisa legal nem sempre é moral. Então nós vemos coisas legais, porém imorais. É o mundo em que vivemos. Isso, na verdade, é o desespero dos maus. É o desespero. Porque o momento já chegou. O momento já chegou. E a nossa hora, como disse o guia da casa, a nossa hora é essa. É hora de trabalhar, é hora de se transformar, é hora de se moralizar, é hora de buscar as verdades eternas do mundo celestial. A hora é de buscar Deus e entender Jesus como o condutor, o mestre da nossa humanidade, o condutor da nossa humanidade, o diretor da terra, como queiram, o nome que queira dar. E quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, numa outra tradução, eu mostro o caminho, a verdade e a vida. Então ele mostra o caminho, ele mostra a verdade, ele mostra a vida. Ninguém chega ao Pai senão através de mim, se ninguém chega ao Pai senão através desse caminho, desses ensinamentos. Quando a gente entender isso e quiser ter força para seguir, a gente vai encontrar felicidade. Porque às vezes você sabe, mas você não quer. Você tem que querer, tem que lutar. Aí que entra a espada, é a luta do homem velho com o homem novo. A transformação que você tem que fazer dentro de você, quando você conhece essas verdades. Quer dizer que eu não vou morrer nunca? Quer dizer que eu não vou para o inferno? Não vai não, mas também não vai para o céu. Quer dizer que a vida continua? Lá vou me relacionar com aqueles que se compatibilizarem com meus pensamentos e sentimentos? Isso muda tudo. Isso muda tudo, muda tudo. Todos os conceitos atávicos que recebemos aí, muda tudo. Se você parar para pensar nesses conceitos, muda tudo na sua vida. Agora, você tem que querer mudar. Às vezes você sabe, mas deixa para lá e você se afasta de um grupo que estuda, que trabalha, que serve, dá uma desculpas esdrúxulas, dá a desculpa de que não gosta do diretor da casa. Tudo bem, pode não gostar do diretor da casa, mas busca outra casa, pô. Não deixa de trabalhar, não deixa de estudar, não deixa de ir em frente. E muitas das vezes, e creio que muitas das vezes o problema é nosso, não é do outro. Quando for do outro, a gente vai trabalhar em outro lugar. Mas não deixem de trabalhar. Perguntas? No question? Bora, Dilane. Participou-nos em seguida que sua primeira aula consistiria na apresentação de sua personalidade a nós outros, seus discípulos, que necessário seria que o conhecêssemos intimamente, a fim de que seus exemplos, está falando de Jesus, né? Não, ele vai conhecer, o instrutor, ele aqui, o Aníbal, ele está dizendo, participou-nos em seguida, que a sua primeira aula consistiria na apresentação de sua personalidade, a personalidade dele, a nós outros, né, seus discípulos. Sim, quem está falando essa história? É o Aníbal. E ele está falando de quem? Ele está falando agora, ele vai falar dele. Dele mesmo? Dele mesmo. Ah, entendi. Olha, lá no início, nós vimos que esse grupo que está ouvindo, eles estão ouvindo
essa palestra de Aníbal. Entendi. E quando eles tiveram alta do hospital, o Sóstenes, outro nome, lembrei desse nome, apresentou a eles 3 espíritos com um cabedal moral, intelectual imenso. Nós falamos bastante deles aqui, para conduzir esse grupo. Um desses espíritos é esse aqui, o Aníbal, que conheceu Jesus. Deixa eu te mostrar aqui atrás. Então, é isso que eu estou perguntando, se o Aníbal está falando de Jesus. Não, Que dá no que momento... entender que é. Não, vamos lá, vamos continuar aí para a gente ver. Continua aí, ó. Participou-nos em seguida, continua. Que sua Partici- primeira aula consistiria na apresentação de sua personalidade a nós outros, seus discípulos. Ó, Que necessário seria que conhecêssemos intimamente, a fim de que seus exemplos nos estimulassem na senda espinhosa em que seríamos chamados a solver vultosos débitos, porquanto será sempre de boa pedagogia que o mentor apresente seus próprios exemplos aos alunos, a quem inicie, e também para que aprendêssemos a amá-lo e nele confiar, tornando-nos seus amigos, considerando-o bastante digno de ser ouvido e acatado. Que pudéssemos, em primeira análise, observar nele próprio os efeitos imarcessíveis de um caráter reedificado pelo amor do bom pastor, aí que é Jesus que o retificou, né? Reedificado, um bom pastor, redimido pelos preceitos que deveríamos, por nossa vez, conhecer, para nos reerguermos das sombras da impiedade em que jazíamos, pois a verdade era que desconhecíamos totalmente o cristianismo, legado pelo mestre Nazareno. Não éramos cristãos, senão adversários do Cristo, ovelhas rebeladas que, em verdade, não conheciam seu pastor. Então ele vai falar dele, Aníbal, para que eles tivessem confiança no Aníbal, que Aníbal foi convertido nos preceitos cristãos, mas que também deveriam conhecer o Cristo, né? Como ele disse aqui na frente. Ó, rebelado, reedificado pelo bom pastor, esse é o Aníbal. Redimido pelos preceitos. Redimido, o que é a pessoa redimida? É aquela que se Aceita arrependeu e se educou, se modificou. Isso é um redimido. Eu estou redimido dos meus erros. Quer dizer, agora eu vou andar certo. Ele foi redimido pelo Cristo. Aí ele está dizendo, redimido pelos preceitos que eles também deveriam conhecer, para que se reerguessem das sombras da impiedade que jazíamos, que eles jaziam, estavam enterrados lá, fechados neles. Pois a verdade era que desconhecíamos totalmente o cristianismo. Então eles deveriam conhecer Aníbal para depois conhecer o cristianismo. Eles deveriam conhecer o cristianismo, mas eles não conheciam, tanto que se suicidaram. Se você for um verdadeiro cristão, você não se suicida. Se você tiver fé, você não se suicida. Ah, mas tem espírita que se mata. Não tinha fé. Não tinha fé. Tem espírita que se mata, tem cristão, vamos dizer, que se mata, em todas as denominações cristãs. Se suicida. Falta de fé. Falta de confiança em Deus. Não compreendeu. Tem médium materialista? Tem. Não tem médium que ganha dinheiro com a mediunidade? Então é médium materialista. Não tem médium que não segue nenhum preceito moral, faz a vida dele do jeito que ele quer? Não precisa nem ganhar dinheiro. Médium materialista. Como é que pode ser médium materialista? Nós não estudamos aqui com o André Luiz os médiuns falidos lá no livro Os Mensageiros? Tem aquela ruma de médiuns lá, que eu nunca lembro o nome. Monteiro, como é o nome do outro? Otávio. Belarmino. Belarmino. Não, Belarmino não está aqui. Não, lá tem um Belarmino também. Joel, Otávio. Não eram médiuns? Não viam os espíritos? Não ouviam os espíritos? Não incorporavam os espíritos? Não escreviam? Os espíritos não escreviam através das suas mãos?
Aí esse- Ele não tinha um que olhava para você, via 1, 2, 3, 4 vidas lá atrás, lembrava de você lá de trás? Ele também lembrava até da própria vida dele, quem ele foi, com quem, e ela foi minha amiga lá atrás. Não Mas faliu? que mais tem? Não foi materialista? Por isso que tem espírita que se suicida, porque não entendeu, não compreendeu o cristianismo. Aí ele vai se apresentar, Dilane, já está na hora da gente acabar. Vamos pegar só esse parágrafo aqui e a gente termina. Ó. Então, vai lá, o jovem Aníbal. O jovem Aníbal contou-nos a sua vida. Olha aí, vai falar dele, tá vendo? Ó, vou falar de mim para vocês me conhecerem, para vocês terem confiança, saber quem eu sou. Aí ele contou a vida dele. Não apenas a existência última, testemunhada em terras da Itália, durante os ominosos dias. O que é ominosos? Ominosos, terríveis dias Ah, da tá. Idade Média. Ominosos. Mas as variadas migrações terrenas, no giro evolutivo que lhe fora próprio, seus delizes como espírito em marcha, que também é as lutas pela redenção, frequente aos sacrifícios e às lágrimas Das reparações. Tudo bem, vamos fazer o seguinte. O jovem Aníbal, isso que a gente precisava saber hoje, que foi a dúvida da Dilane que a gente tirou, ele mesmo tirou aqui agora, com essa frase bem clara, né? Então o jovem Aníbal contou-nos a sua vida. Aí a gente para aqui, semana que vem a gente pega de novo a partir daqui. A gente relembra o que estudou e continua. Tá bom, Carmen? Sim, que aqui vai sair a vida dele. Ele vai sair a vida dele para a gente não parar no meio da história interessante. Já deu a hora aí, já estudamos em 55 minutos. Nem doeu, né? Pois é. Alguma pergunta, alguma colocação? Sim. Eu? Você quer saber da minha vida para gostar mais de mim? Sim, uns mais de 40 anos. Por aí. Que a gente fala a mesma coisa. Não aprendeu muito não, mas vai falando. Tanto repetir, a gente um dia muda, né? Tá bom. Alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Então vamos fazer a prece, agradecer aos guias aqui presentes. Quer fazer a prece, Edilane? Agradecer a Jesus, a Deus nosso Pai, por tudo que recebemos e rogar a esses bons espíritos que leve aos lares que nos ouvem, tanto quanto aqui nós que já ouvimos, a paz do Cristo, a esperança, o amor do Cristo. Principalmente aos familiares que perderam seus filhos para o suicídio. Na verdade, não perderam. Perderam apenas uma batalha, pois a morte não existe. Rogamos por estes irmãos que tanto choram e sofrem, no amargor de suas dores que o suicídio provocou. Que o teu bálsamo sagrado, Jesus, possa consolá-los. Rogamos por todos que estão aqui, ouvindo-nos neste salão, os que estão nas enfermarias, como rogamos pela humanidade, que tenha misericórdia, para que se evite este crime, este atentado contra a própria vida, para que se evite a dor das guerras, dos conflitos. Rogamos pela paz no mundo, Senhor. Que o perfume das rosas possa envolver este ambiente,
eivados, Senhor, do seu amor, nessas flores tão singelas e tão belas, que a nossa amada distribui a todos nós. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a todos vocês, trabalhadores incansáveis da doutrina de amor, o Espiritismo. Obrigado, Allan Kardec. Obrigado, Leon Denis, Altivo e todos vocês, amigos aqui presentes. É em nome desses irmãos queridos, Senhor. É em nome do amor que vibra neste ambiente, do nosso amor, minha querida, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, encerramos os estudos da manhã de hoje, em torno do livro Memórias de um Suicida. Que assim seja.